Na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem uma palavra bem rapidinho aqui que eu quero ministrar, que fica aqui em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler bastante a palavra. Mas como aqui no Instagram nós não temos muito tempo, só temos 10, mais ou menos uns 11 minutos para conseguir postar o vídeo. E eu, por enquanto, não quero fazer ao vivo, não gosto de fazer ao vivo, eu prefiro fazer assim. Então, tenho 10 minutos só, mais ou menos. E eu quero ministrar aqui Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. É uma palavra muito importante, que Deus tocou meu coração e eu quero falar dela hoje. Eu quero estar outras vezes sim aqui, né? Para fazer a obra de Deus, que é preciso, né? Versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo ceifará a vida eterna. É bem curiosa essa passagem, porque Deus diz na palavra que ele não veio abrogar a lei, né? Deus não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, tudo que a gente fizer aqui, nós vamos ter que dar conta. Jesus tem poder para perdoar pecados? Tem. E é justamente disso que eu quero falar. Jesus ele foi crucificado para isso, para perdoar os nossos pecados. Mas o que está acontecendo muito dentro, né, das igrejas, e a gente tem visto muito por aí. Porque a pessoa, ela vai lá, ela faz o que ela quer fazer, peca no que quiser pecar, e como Jesus se entregou na cruz, ele acha que Jesus vai perdoar de novo os pecados dele. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. A partir daí, nós não podemos mais pecar. Mas se a gente pecar, nós temos um advogado fiel para nos defender diante do Pai, para que ele perdoe os nossos pecados. É por isso que ele falava, quando ele curava, vai e não peques mais. Porque se ele já perdoou e a gente continuar a pecar, esses pecados nós vamos ter que dar conta deles. Porque Jesus morreu na cruz, nós já estamos sabendo disso e nós não levamos em conta a morte de Cristo na cruz. E aí vai da gente orar muito, chorar muito na presença de Deus, para Ele perdoar esses pecados novamente da gente. E aí vai dele pecar ou não, e se, aliás, desculpa, vai dele perdoar ou não, e se ele não perdoar, nós vamos ter que dar contas. Se a gente orar muito na presença de Deus, chorar muito na presença de Deus, ele vem e julga nossa causa. E a gente vai pagar esses pecados aqui mesmo. Mas se a gente não fizer isso, né, e a gente ir deixando, um dia a gente vai ter que ir embora daqui. E a gente vai ter que ser julgado. Porque nós pecamos, né? E não choramos na presença de Deus para Ele nos perdoar.
E a gente vai para tal lugar esperar ali o julgamento final. É por isso que na palavra, eu não sei, eu não lembro aqui aonde é que está, porque minha memória é muito ruim, né? Deus, ele fala pra gente orar e pedir para que Deus julgue nossa causa. Tem isso aqui na palavra, não me diz aonde que eu não me lembro. Minha cabeça é ruim, eu tive 10 dias de prova aí, é só Deus que sabe, sem dormir, e eu não lembro. Minha memória foi. Mas é assim, irmão. Se a gente pecar depois que a gente aceitou Jesus, esses pecados nós temos que pagar. Quando a gente se converte e a gente se arrepende, se a gente realmente se converteu na presença de Deus, verdadeiramente aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a gente se arrependeu dos nossos pecados, então esses pecados são perdoados. Mas se a partir daí, se a gente peca, é uma coisa muito séria, porque a gente não levou em conta a crucificação de Cristo pela nossa vida. Se a gente já sabe que ele morreu pelos nossos pecados, nós precisamos então dar valor a isso. E é onde muita gente peca grandemente porque acha que vai pecando e vai pecando e vai pecando. Simplesmente Deus já pagou os pecados na cruz e não é assim. Não é assim. Né? Jesus, ele morreu uma vez pelos nossos pecados. Ele padeceu na cruz uma vez pelos nossos pecados. Não foram várias vezes, não é cada vez que a gente pega, ele vai lá e se entrega por nós na cruz, não. Então, a gente tem que estar consciente disso. Que os pecados cometidos após a nossa conversão em Cristo, esses nós vamos ter que dar contas. Aí vai de Cristo nos perdoar aqui nesse lugar, dependendo da nossa sinceridade, de se a gente se converter de verdade, né, e não pecar mais nesse sentido, nesses pecados que a gente estava acostumado a pecar. Porque quando a gente peca não sabendo que pecou, é uma coisa, né, mais fácil de Cristo nos perdoar. Mas quando a gente peca sabendo que está pecando, esses pecados nós vamos ter que dar conta, sim. E é justamente isso que Deus tocou o meu coração aqui hoje para vir ministrar para as pessoas terem mais ou menos uma ideia da seriedade do pecado. Não é porque Cristo se entregou na cruz que nós vamos ter livre acesso a tudo, pecar, fazer o que quiser. Não. Nós devemos nos converter. Né? Quando Deus sara, quando Deus perdoa, quando a gente se converte, Deus diz na palavra, vais e não peques mais. E é por isso que ele falava. Eu quero deixar isso bem frisado, né, para as pessoas terem consciência do pecado. É muito importante. Deus diz na palavra que não veio abrogar a lei. E ainda assim ele nos perdoa. Pagou, ele teve que pagar, porque não pode se abrogar a lei. Mas ele pagou o preço, ele pagou um bom preço, que foi dar a vida por nós na cruz. E a lei não foi abrogada. Ele perdoou porque ele pagou. Mas a partir do momento que você peca de novo, que eu peco de novo, nós vamos ter que dar conta desse pecado. Muitas das vezes nós temos que dar conta de muitas coisas que nós fizemos lá atrás. Porque Deus, ele quer nos provar e nos aprovar para saber se a gente realmente está na palavra, está vivendo a palavra.
E aí muitas coisas ainda a gente tem que pagar. Bem, eu sei disso. Muitas coisas eu estou tendo que pagar. Se fosse assim, Deus pagou pelos nossos pecados, então a gente se converteu, a gente está puro e limpo. Se a gente estivesse tão puro e limpo, a gente teria ressuscitado já. Mas nós precisamos provar para Deus a nossa sinceridade, a nossa fé e que a gente está realmente em Cristo. E essa palavra que Deus tocou meu coração, eu gostaria que os irmãos parassem um pouquinho, pensassem mais, né? Nessa palavra, porque a coisa é muito mais séria do que se pode imaginar. E assim eu agradeço em nome de Jesus.